resolver a Cracolândia. Com certeza muita gente tentou, fez o melhor, não conseguiu. Por isso que está aí há quase 30 anos, já vem aí de algumas décadas. Problema super desafiador. E eu faço essa mesma pergunta. E aí, o problema é de quem? É da prefeitura? É do governo do estado? Quando eu faço essa reflexão, chega o seguinte: o problema não é da prefeitura, não é do governo do estado, não é do governo federal, não é do judiciário, não é do Ministério Público. Esse problema é meu, é seu, é da sociedade, é do governo do estado, é da prefeitura, é de todo mundo. Se a gente não tiver um grande arranjo aí como sociedade para resolver, a gente não vai resolver. O que eu quero dizer? Para você resolver aquilo, e eu não tenho solução não, tá? A gente fica formulando hipótese, lendo, enfim, conversa com especialista. A gente já conversou com dezenas de especialistas. Cada um te dá um caminho diferente. O que você nota? Talvez todos os caminhos que são apresentados para você estejam incompletos. Se você pegar a história dos programas que já tiveram para a Cracolândia, Nova Luz 1, Nova Luz 2, uma série de outros programas, de braços abertos, não sei o quê, todos eles atacavam uma componente do problema e não atacavam outro. Um ia mais na linha da segurança e falhava na linha da assistência. Outro ia mais na linha da assistência e falhava na linha da segurança. E essas linhas têm que estar todas integradas. Então, quando você pensa nesse problema, eu tenho, primeiro, quem são as pessoas que estão lá? Eu tenho um cara que está lá vivendo há 10 anos, eu tenho um cara que está vivendo lá há 5 anos, e a gente tem que se refletir, por que as pessoas vão para lá? Sabe por que as pessoas vão para lá? É que muitas vezes elas não têm perspectiva alguma e elas sabem que no centro de São Paulo elas sobrevivem. Então o cara às vezes sai do sistema penal, sai sem documento, esse cara não tem perspectiva, não tem trabalho, não tem oportunidade, e ele vai para o centro, porque no centro ele sabe que se passar mal vai ter a UPA, ele sabe que se ele sentir frio vai ter o abrigo, ele vai ter o cobertor, se ele sentir fome ele sabe onde vai buscar a sopa, onde tem um bom prato, e no final, como ele não tem perspectiva, ele acaba consumindo a droga, se viciando ou aprofundando um vício que ele já teve e vai vivendo. Então no centro ele tem um ecossistema ali para sobreviver. E aí, quando você vai ver, nós temos vários egressos do sistema prisional, nós temos pessoas que tiveram pena progredida, estão em regime de progressão de pena, nós temos o traficante, nós temos as pessoas que estão vivendo lá há 5 anos, nós temos as pessoas que estão vivendo lá há 10 anos, e aí tirar o pessoal desse ecossistema não é fácil. Quando você pensa, bom, mas eu tenho que ter equipamentos para tirar. Abrigo. São Paulo, a capital de São Paulo, prefeitura de São Paulo, tem 22 mil vagas de abrigo. Os centros de atendimento provisório, de acolhimento provisório da cidade de São Paulo são muito bem montados. Tem alojamento segregado, tem beliche, tem refeitório, tem estacionamento para o carrinho que coleta lixo, tem canil para o animalzinho da pessoa, tem bastante estrutura. Quando você pensa em CAPS, tem. Quando você pensa hoje a gente tem o nosso hub de cuidado de crack e outras drogas, estamos atendendo lá quase 3 mil pessoas por mês, estamos encaminhando o pessoal para a comunidade terapêutica, abrimos a quantidade de leite de longa permanência para o tratamento do dependente químico, abrimos vagas nas comunidades terapêuticas e ainda assim isso não é suficiente. O que acontece? A gente trata uma pessoa no hub e aí é uma coisa interessante, abrimos o hub. Mais da metade dos atendimentos do hub já são de pessoas que estão vindo de fora de São Paulo. Porque eles sabem que às vezes na cidade que eles estão não tem um atendimento. Opa, aqui estão tratando, estão encaminhando para o hospital, estão encaminhando para a comunidade terapêutica, então eu vou tentar resolver um problema lá. Então tem muita gente que está vindo para o hub, está sendo tratada e já não é da cidade de São Paulo. A gente encaminha para a comunidade terapêutica, a pessoa passa lá 3, 4 dias, naquele ápice da abstinência inicial, a pessoa desiste e volta para a rua. Então é um tremendo desafio. Então a gente precisa entender quem é cada uma das pessoas que estão lá. Cada pessoa ali tem uma história. Cada pessoa ali tem uma trajetória. Cada pessoa ali tem uma família. Cada pessoa ali veio de um lugar. Então como que a gente entende isso e tenta dar o tratamento individualizado? Como que a gente vai tratar a dependência química, é o primeiro problema. Como que a gente vai dar o abrigo, a moradia. Como que a gente vai dar a capacitação profissional? Tem equipamento para capacitação profissional no centro? Tem. Nós temos Senac, nós temos onde formar. Só no centro tem uns 3 Senacs ali.
Então tem como capacitar, mas eu entendo que a gente pode fazer mais. E a capacitação customizada para a vocação do centro, né? Nós temos... então a questão habitacional é um problema, a questão da capacitação é uma questão, a questão da segurança pública, sem dúvida nenhuma. E aí eu digo, quando eu falo problema de todos, problema do judiciário também. Porque eu tenho que interromper o fluxo do crack, o trabalho do traficante de drogas. É um trabalho difícil. Porque você, às vezes, monitora, você vê quem está comercializando a droga, a gente está fazendo esse trabalho de inteligência, a gente está individualizando a conduta, separando o usuário do traficante, monitorando o traficante, coletando evidência do tráfico, e às vezes a gente prende, leva para o judiciário, chega na audiência de custódia e ele é solto. E solto sem o monitoramento, sem algo que a gente possa, pelo menos, verificar onde é que esse cara está. Né? A servidão que a justiça estabeleceu está sendo cumprida? Então, a gente vai precisar do apoio judiciário, a gente vai precisar do apoio do Ministério Público. Eventualmente, em último caso, poxa, eu não consegui botar esse cara no tratamento, eu não consegui identificar a família, esse cara está muito mal, esse cara vai ter um problema de saúde, até pensar uma última hipótese numa internação compulsória, que eu acho que não é o que resolve. Uma coisa, por exemplo, o trabalho missionário, o trabalho das igrejas, é um trabalho que tem uma certa efetividade, porque às vezes quando a pessoa está no ciclo lá de abstinência, não é a prancheta com, tá na hora do remédio e tal, que vai resolver. Ali, naquele momento, a pessoa vai precisar do abraço, vai precisar de uma oração, vai precisar de um acolhimento que ela não tem num método normal de tratamento. Eu acho que a gente tem que fazer uma grande revitalização urbana, né? Pensar um projeto urbanístico para o centro. Então, se eu tenho ruas temáticas, vamos fazer com que essas ruas temáticas sejam ruas temáticas. Tem uma arquitetura temática, Rua das Noivas, Rua dos Eletrônicos, Rua das Motos, né? Para dar um up. Outro dia eu chamei também o setor da construção civil, chamei o Secov lá, o setor imobiliário, e disse, o que vocês precisam para construir um centro? Para a gente tirar coisa velha e botar coisa nova, coisa bonita. Não, eu preciso de um sistema de incentivo, então proponho. Porque o problema também é de vocês. Ou vocês acham que a gente tem que resolver tudo sozinho? A iniciativa privada tem que entrar. Então é setor imobiliário, é judiciário, é Ministério Público. A abordagem que a mídia faz, de repente a abordagem que a mídia faz também tem que ser diferente para esse problema, porque acho que todo mundo tem que entender que esse problema é de todos. Acho que ninguém vai ter capacidade de resolver isso sozinho. A gente vai precisar de todo mundo junto. Se a gente levar em consideração que são pessoas mesmo, então eu já ouvi muitas vezes que o jeito é a internação compulsória. Mas, meio que você está privando mesmo a liberdade de uma pessoa. Então, isso não deveria ser, na minha opinião, pensado de uma maneira tão rápida assim. Uma conclusão tão, sei lá, com um argumento tão simples. O cara tá usando droga aqui onde eu não quero que ele use droga, então vamos internar ele de forma compulsória. Também não sei qual que é a solução. Não, seria o caminho mais fácil. O caminho resolve. Imagina, tem 1.100 pessoas lá. Vou internar 1.100 dependentes compulsoriamente? Claro que não, isso não vai funcionar. Não é isso. A gente está abrindo uma série de vagas em comunidades terapêuticas, tem instalações do Estado que estavam desativadas, que tem alojamento, que tem condição de receber essas pessoas. Então a gente precisa agora fazer a operação disso. Então estamos conversando com as instituições que fazem essa desintoxicação, para a gente abrir mais vaga, para a gente ampliar os nossos braços, para a gente poder abordar mais pessoas e ter o que oferecer. Porque não adianta também eu abordar e não ter o que oferecer. Eu tenho que ter o que oferecer. Eu tenho que ter, primeiro, a desintoxicação para oferecer. Segundo, depois que eu oferecer a desintoxicação, eu tenho que ter o treinamento, a capacitação para oferecer. Para essa pessoa lá na frente poder se reinserir. E depois eu tenho que ter um emprego para oferecer. Mas tem oportunidade? Tem vaga de emprego? Puxa, como tem? Olha, a gente está rodando o estado de São Paulo, cidade por cidade, tentando montar arranjos produtivos locais. Como é que a gente coloca aqui uma empresa, uma indústria, e o que essa indústria precisa em termos de fornecedor? Como é que eu crio ali um sistemazinho produtivo naquela região para trazer oportunidade para lá? Que incentivo regional que eu vou dar? Beleza. Quando a gente vai fazendo essa investigação, o que eu vejo? Falta mão de obra numa série de indústrias, numa série de negócios. Por exemplo, São Paulo